Eu quero saudar todos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Bedak e eu tenho uma mensagem de Deus para nossa edificação. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 e 16 e 17, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados irmãos, é com um espírito voluntário que eu estou pregando essa mensagem, inspirado pelo Espírito Santo e na total dependência de Jesus Cristo. Eu amo o meu Redentor Jesus Cristo. Declaro isso em palavras e com atitudes. Eu amo as almas dos homens, por isso prego as verdades divinas que cura e que leva as pessoas para perto de Deus. E declaro do fundo da minha alma que eu odeio o diabo e tenho nojo pelo pecado. E gostaria que todos os filhos de Deus tivessem o mesmo sentimento que existe dentro de mim por essas malditas criaturas nojentas do inferno e pelo pecado, que é uma doença maldita e mortal. Pois está escrito: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. É uma frase bíblica que significa que as consequências do pecado é a morte. A morte pode ser entendida como a morte espiritual, que é a separação de Deus. A morte física, devida à corrupção do corpo. E a morte eterna, a separação definitiva da presença de Deus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, quando eu olho ao meu redor, ao derredor, eu posso ver uma máfia de seres do mal, muito bem organizados, espalhando terrores por todos os lados. Eu posso ver também muitos seres humanos maus, depravados, com o coração mau. Multidões de pessoas estão sendo arrastados para as drogas, para o alcoolismo. Moças de várias idades sendo levadas para o mundo da prostituição, famílias inteiras sendo destruídas, centenas de crianças sendo abandonadas pelos pais, pelas mães,
o crime organizado, ou seja, as facções criminosas, se alastrando rapidamente e destruindo centenas e centenas de vidas diariamente. Homens corruptos em todas as partes, principalmente no meio político. Seitas e heresias e religiões falsas crescendo assustadamente. A gente pode ver isso, é claro. E muitas igrejas que se dizem cristãs evangélicas, infestadas de doutrinas demoníacas, homens demoníacos, homens maus, regendo igrejas em nome de Cristo Jesus. Brigas, violências por todos os lados da sociedade, assassinatos horrendos, filhos matando pais e mães matando filhos, homossexualismo, lesbianismo crescendo em números de forma irrefreável. E tem mais, o número de pedófilos e vítimas da pedofilia e o comércio de pornografia infantil avançando cada vez mais, e o futuro de milhares e milhares de crianças sendo destruídos por essas investidas imundas. Amados irmãos em Cristo Jesus, os seres do mal estão se apresentando para a humanidade como algo inofensível através da televisão, das novelas, dos filmes, através dos desenhos animados, dos programas imundos. O diabo está entrando dentro dos lares, dentro dos corações humanos, dos corações das crianças, nas mentes das crianças, através da internet, através do Facebook, YouTube, Instagram, Zap, videogames, jogos eletrônicos. Eles, os malignos, estão destruindo centenas de vidas através das plataformas digitais. Pais e mães, prestem bem atenção no que vocês vão ouvir. Pais e mães, cuidado com os celulares. Tira o celular das mãos de seus filhos que ainda são imaturos. O celular traz perigo, como dependência, ansiedade, depressão, nomofobia, ou seja, um medo irracional, além de problemas de postura e devido à má posição ao uso. O uso excessivo afeta o sono e as interações sociais, especialmente em crianças e adolescentes que podem desenvolver um isolamento e autoestima baixa. O celular nas mãos das crianças ou nas mãos de pessoas imaturas
só irá servir para a destruição da mesma. O celular é uma porta de entrada para o mundo dos espíritos do mal. Dar um celular para crianças ou para pessoas imaturas é o mesmo que dar um copo de veneno mortífero que irá matar essas crianças aos poucos. É o mesmo que encaminhar alguém para o abismo da morte. Pense bem nisso, pais e mães. Os celulares que damos às crianças é acompanhado de um convite para os seres do mal vir e fazer parte das vidas das crianças. Eles vêm através dos celulares, que é um verdadeiro portal para o mundo espiritual, para o mundo dos espíritos do mal. E eles passam a fazer parte das vidas de seus filhos e de suas famílias. Pensem bem nisso, meus amados irmãos. Pais, não patrocinem, não invistam em algo que vai destruir os seus filhos e a sua casa. Pais, não contribua com o reino do mal, não dê a eles, os malignos, legalidade para terem acesso aos seus lares. Pais e mães, protejam seus filhos contra todas as pornografias imundas, contra todas as formas de bruxaria, contra as propagandas dos mais terríveis pecados que vertem das redes sociais. Proteja seus filhos contra todo o mal que está exalando do celular, exalando do computador, exalando das redes sociais, das plataformas virtuais. Quantos pais hoje estão sofrendo a perda de seus filhos que se suicidaram? Quantos testemunhos de filhos que estão batendo nos pais, nas mães, pais e mães que tiraram o celular dos filhos e os filhos quebraram a casa inteira. Tenta tirar agora o celular das mãos dos seus filhos e vocês vão ver o quanto eles estão ficando aprisionados a esse sistema maligno terrível. Quantas reportagens, quantos testemunhos de jovens invadindo creche, invadindo escola, invadindo outros locais e matando professores, matando alunos. As redes sociais, as plataformas sexuais, os celulares estão destruindo essa nova geração de gente, de pessoas, de adolescentes e de criança. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos que despertar desse sono. A igreja precisa se opor a este mal que está abatendo a terra. Amados irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está travando uma batalha sem trégua contra o reino das trevas. Nós, povo de Deus, não podemos permitir
temos que servir de oposição a essas malditas criaturas do inferno. Alguns dias após a minha conversão, eu tive uma visão há quase 26 anos atrás. Deus abriu os meus olhos espirituais e eu pude ver no meio da sociedade um espírito mau, enorme, de caudas longas, rugindo. O ruivo e o rugido dele era maligno, era de trevas, era mau. E milhares de almas acorrentadas sobre o seu corpo, gritando, clamando por socorro. Os gritos das almas aprisionadas ao mal eram desesperadores. Desde aquele dia não cesso de chorar pelas almas, não cesso de orar pelas almas perdidas, não cesso de clamar, de pregar o evangelho da salvação, o evangelho que liberta, que salva, que cura e que leva os homens para perto de Deus. Dia e noite eu sofro as aflições de um bom soldado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo, as ordens de nosso Deus é clara. A missão da igreja é bem clara. Deus não nos deixou dúvidas a respeito da nossa missão: pregar o evangelho de Jesus Cristo em um mundo de almas perdidas, em um mundo de tantas corrupções, em um mundo de tantos demônios devastadores, em um mundo de tantos homens maus que amam as trevas. Em Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, igrejas, membros da igreja de Cristo, soldados de Cristo, devemos tocar a trombeta no meio da sociedade e adverti-los que não precisam servir ao diabo. Eles não precisam ser escravos do pecado, da corrupção, e nem ser escravo do reino do mal, pois Deus tem o melhor para todos. Temos que pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e entrarmos nesse campo de batalha. Nós, cristãos, temos que entrar neste campo de batalha e lutarmos a favor das almas perdidas. Temos que ir atrás das almas perdidas, pregar o evangelho de Cristo. Temos que arrebentar, em nome de Cristo, as correntes que prendem essas almas ao reino do mal. O reino das trevas precisa enxergar na igreja a oposição em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, a batalha é algo real. A igreja de Cristo
está em conflito, está em batalha, está em uma guerra. Muitos, meus irmãos, estão indo na direção do inferno, e é a nossa obrigação enfrentar as trevas em favor das almas perdidas. Está escrito em Provérbios, capítulo 31, verso 8: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Amados irmãos, mas para isso nós precisamos de conhecimento. Quem é o teu inimigo? Quais as armas que eles usam? Você sabe como eles agem aqui na terra? Você sabe quem são eles de verdade? Você sabe quais são os propósitos do inferno, do mal e os seus intentos? Você sabe até que ponto os seres do mal são capazes de chegar para destruir uma alma? Se você é um cristão de verdade e deseja ser um soldado de Cristo e enganjar nesta batalha, você não pode ter nada com as trevas. Você precisa odiar o diabo e ter nojo do pecado. O pecado e o diabo deve ser renunciado, ou eles, os malignos, irão te ferir. Pois faz 6.000 anos, aproximadamente 6.000 anos que eles vêm, através de seus planos diabólicos, destruindo a imagem e semelhança de Deus. Nós, cristãos, estamos em uma batalha travada contra os seres do mal. Eles são invisíveis, porém reais. Nestes 26 anos no caminho de Cristo, em meio a muitas lutas, batalhas, guerras e conflitos a favor das almas, eu aprendi um pouco sobre Deus e o diabo. Amados irmãos, nesta lenta e dolorosa guerra a favor das almas, na qual passei por vários sofrimentos, tanto no corpo físico como na alma, no espírito, pude conhecer um pouco dos dois reinos invisíveis, porém reais: o reino de Jesus Cristo e o reino de Satanás, ambos em ação na terra. Pelo conhecimento da verdade é que se descobre todo engano, mentiras e as falsidades que nos cercam no dia a dia. Pelo conhecimento da verdade, você se torna um legítimo soldado que vai aprender a guerrear da maneira certa. Pelo conhecimento da verdade é que você cresce, fica maduro e se torna a boca de Deus aqui na terra. Porém, se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Se a verdade traz vida, a mentira leva à morte. Se a verdade leva à salvação eterna, a mentira leva à condenação eterna. O que você quer para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus entes queridos? A decisão é sua. O conhecimento da verdade precisa chegar a todos. Está escrito
nas Escrituras Sagradas. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso do 1 ao 4. Também está escrito no livro do apóstolo João, capítulo 8, verso 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também no livro do apóstolo João, capítulo 8, verso 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também está escrito em Provérbios, capítulo 23, verso 23: Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Que as graças do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos. Amém.